Evangelho de Cristo Jesus, segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 12 do capítulo 3. Marcos 2, 23 a 3, 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Perdão, meus irmãos, Marcos 2, 18 a 3, 6. Eu já passei o sermão da semana que vem para frente. Vamos ficar no dia de hoje. Marcos 2, 18 até 3, 6. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e conduído com a dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Irmãos, eu acredito já ter compartilhado com a nossa igreja das frases que a gente vê pela internet, e daquelas que, obviamente, entre aspas, eu mais, entre aspas, amo. E para mim a mais impactante, a que mais me move, e aí não é entre aspas, a ira, é essa: menos religião, mais Jesus. Nessa manhã eu queria falar sobre o texto de Marcos, pensando exatamente nisso: mais religião, mais Jesus. Mais Jesus, mais religião. Pelo seguinte argumento: Jesus, a verdadeira religião. É impressionante como a mensagem de Cristo já está sendo amplamente anunciada. O capítulo 1, no versículo 14 e 15,
Marcos deixa bem claro o que Jesus pregava: arrependei-vos e crede. Exatamente a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos e crede. E esta era a mensagem do Evangelho propagada por Cristo Jesus, e com um teor temporal acrescido a isso, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está aqui, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede. Quando Jesus então cura aquele homem que desce do meio do telhado da casa, ele vê a fé de todos ali, vê a fé dos que o desceram pelo buraco, sonda o coração daqueles que questionam a sua autoridade e percebe que eles ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, que todas as curas, todos os sinais, todas as expulsões demoníacas têm um só fator: provar que o tempo está cumprido, que o rei e seu reino chegaram. E a grande necessidade é de ouvir esta mensagem de fé e arrependimento, de arrependimento e fé. Mas parece que aqui os próprios discípulos de João Batista, no texto que nós lemos, tendo ouvido a mensagem de João, que de fato creu em Jesus, que creu que Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, era de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, os seus discípulos, aqueles que o seguiam antes de sua morte, estavam ainda confusos e continuavam com as mesmas práticas religiosas dos fariseus de seus dias. E aqui, por algum motivo, seja como reflexo do batismo de arrependimento que João Batista ministrava, e no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, nós vemos ali no texto que toda Jerusalém e toda a Judéia iam ter com João Batista a fim de receberem esse batismo de arrependimento. Muito provavelmente até os fariseus, ouvindo a conclamação de João Batista, sendo ele de fato um profeta e verdadeiramente um sacerdote do povo, estão aqui nas suas práticas de purificação. Receberam o batismo com água para a purificação dos seus pecados, confessaram os seus pecados, e em um momento específico estão também cumprindo os seus rituais de jejum, a fim de se purificarem, a fim de se absterem de alimento, para alcançar algum tipo de purificação ritual. Mas eles questionam que tanto os fariseus, que parecem que poderiam num primeiro momento ser colocados em oposição, fariseus de um lado e discípulos de João Batista de outro, visto que o próprio João Batista acusa os fariseus, condena os fariseus, afronta os fariseus com duras palavras. Imagina-se então que eles estariam em duas correntes opostas da religiosidade judaica, mas estão aqui no tempo determinado pela lei, ou pela interpretação da lei do primeiro século, tanto os fariseus quanto os discípulos de João, cumprindo seus ritos comuns, religiosos de purificação, através de um desses ritos, que é o jejum. E o grande questionamento é: ora, e os discípulos de Jesus não haverão de jejuar? A segunda coisa que nós vemos é que Jesus, então, andando com seus discípulos no meio de uma plantação, era sábado, e mesmo sendo sábado, todo mundo come e tem fome, e os discípulos de Jesus colheram espigas ali. E aqui fica muito nítido que o campo não lhes pertencia, fica muito nítido que eles não estavam trabalhando no campo para fazer uma grande colheita e ganhar lucro em cima daquilo, nem foram contratados pelo dono da terra para
receber dinheiro para colher para ele no sábado. Mas o que eles estavam fazendo é aquilo que no texto de Ruth nós lemos como respigar. Eles sequer estavam tirando do pé, eles estavam agindo como a lei permitia aos pobres, aos que não tinham sustento, aos mendigos. Quando era feita a colheita, o que caía para trás, o que sobrava para trás das carroças e o que não era apanhado pelos donos do campo, ficava ali para que toda pessoa, todo judeu, passando fome e necessidade, pudesse respigar ou colher o que sobrou, apanhar as sobras. E aqui é muito nítido que eles estão colhendo simplesmente para se alimentar, e é dia de sábado. Jesus repreende novamente os fariseus, mostrando que mesmo no sábado, que pertence ao Senhor, e ele deixa isso muito claro, dizendo que ele é o Filho do Homem e ele é Senhor do sábado. Ele não está dizendo que o sábado não tem qualquer sentido para o cristão, que não há qualquer guarda do dia específico, mas que quem é Senhor dessas coisas é o próprio Deus. E ele diz: olha, até no sábado as pessoas têm fome, e dentro das necessidades, muitas vezes as pessoas fazem coisas que aparentemente não são permitidas. Por exemplo, o que aconteceu com Davi. Ele e seus companheiros de guerra, esfomeados, adentraram então ao lugar dos sacerdotes e pegaram dos pães reservados para a alimentação exclusivamente dos sacerdotes e comeram, e o Senhor lhes permitiu. Tanto é que o Senhor lhes permitiu que eles não morreram. Porque se nós olharmos para o texto de Isaías, o rei Uzias entra no tabernáculo e entra no templo, e quer então proferir e comandar, governar as questões religiosas que não lhe cabiam, pois ele não era sacerdote. E por causa da desobediência a Deus e da afronta a Deus, e dele tentar tomar sobre si algo que não lhe pertencia, Uzias é acometido de grave doença. Jesus usa o exemplo de Davi para mostrar quem é dono do dia e quem é dono da ordem natural das coisas, tanto do tempo, quanto da fome, quanto da comida, quanto da adoração. A terceira coisa que nós vemos no texto que nós lemos é novamente um questionamento quanto ao sábado. E é interessante porque na primeira parte que nós vemos, do versículo 23 ao 27, nós temos com clareza aqui a palavra necessidade. E no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos a questão de atos de bondade. Aqui está o Senhor Jesus dentro da sinagoga, cumprindo o que se fazia todo bom judeu no sábado: ia à sinagoga. Nas nossas igrejas cristãs hoje, basicamente, aquelas que buscam se manter firmes à palavra de Deus e a um culto bíblico e santo, reproduzem muito aquilo que era feito nas sinagogas. Reuniam-se o povo, abria-se o texto bíblico, interpretava-se o texto, explicava-se o texto, fazia uma aplicação e o povo depois ia embora. Jesus, como Marcos já havia tratado no capítulo 1, como Marcos já havia mostrado e vai mostrar várias vezes, sempre estava na sinagoga aos sábados. Contudo, a pergunta de Cristo é: será que para o fim de interpretar a lei e obedecer a Deus, não se pode fazer nada de bom? O que se deve fazer? Curar alguém que necessita de cura? Atender às necessidades físicas desse homem? Praticar o bem ou o mal? Afinal de contas, Jesus pode curar aquele homem, e ele vai dispensá-lo porque é o Shabá, e ali Jesus não pode agir. Então
ele cura, e ele percebe que na verdade não há qualquer amor à lei de Deus, e que o conhecimento da lei de Deus não dispõe o coração daqueles homens a qualquer compaixão e qualquer ato de bondade. O que a lei de Deus, como é usada por esses homens, nada mais como desculpa para esconder a dureza de seus corações. Mais Jesus, mais religião. Mais religião, mais Jesus. No meio dessas cenas, Jesus faz várias explanações, mas a que mais me chama a atenção é a do versículo 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui Jesus está ensinando sobre a verdadeira religiosidade. Jesus é a nossa religião. Jesus é a nossa verdadeira religiosidade. O problema que se passa aqui naqueles homens que estão praticando o jejum, tanto dos fariseus como os discípulos de João, é que eles ainda não creram em Jesus. Se crescem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, eles estariam se regozijando com Jesus, ao derredor de Jesus, e tendo todo o momento possível para aprender de Jesus, se alegrar com Jesus, adorar a Deus através da presença de Cristo Jesus. Eles queriam sim se arrepender, eles queriam sim ser purificados, mas eles ainda buscavam uma religiosidade falsa, uma religiosidade totalmente humana. Eu posso, eu consigo, eu farei. Se João Batista está certo e nós precisamos nos purificar, de fato as ferramentas são essas. As ferramentas para a minha purificação são guardar o domingo. As ferramentas para a minha purificação e para a minha salvação são o meu autoarrependimento. As ferramentas para a minha salvação e para a minha purificação são o meu jejum, o deixar de dar muitos passos, o trocar as sandálias aos sábados para que eu possa única e exclusivamente usar uma sandália de menos pregos e fazer menos esforço nas minhas pernas, o não compartilhar nada com ninguém, sequer estender a mão para fazer o bem ao próximo, o não permitir que os famintos tenham comida. Eu sou suficientemente bom na minha prática religiosa, na minha religiosidade, para conseguir, através dessas práticas, me purificar e atingir a perfeição que Deus requer de mim. E assim eu demonstrarei meu arrependimento, eu serei salvo e as minhas práticas particulares serão suficientemente a mim, serão suficientes para mim. Aqui está o grande problema dos fariseus e dos próprios discípulos de João. Marcos não o cita de forma equivocada, por algum acaso. O grande problema destes homens é que eles esqueceram de ouvir, de meditar e de terem seus corações inclinados à mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Um arrependimento humano, puro e simples, moldado pela religiosidade humana e a tentativa humana de autopurificação, não nos é suficiente para salvar.
nada mais é como um pedaço de pano novo numa roupa velha. A roupa está velha, os fios estão velhos, os buracos são feitos pelo tecido já quebradiço. Então, se eu coloco um pano que aparentemente ele está novo e forte, nada mais do que ele vai fazer do que esticar mais o pano velho, roer mais o tecido antigo, aumentar ainda mais o buraco naquela roupa que está sendo remendada. Não adianta eu pegar um odre, um vasilhame de couro, uma bolsa de couro já curtida por vinho antigo, já desfeita e prestes a estourar, por carregar por tanto tempo um vinho antigo, e agora um vinho recém-feito, de alta acidez, colocar nesse odre, porque este odre, este saco de couro, já foi curtido, já foi desfeito, já está em processo de deteriorização. Ele não suportará um vinho novo, ácido, ele vai estourar. E não só o odre se perderá, como todo o vinho se perderá. O que Jesus está dizendo é que não adianta manter um padrão de religiosidade humana, mesmo que com práticas novas. Não adianta olhar para Jesus e tentar se arrepender por suas próprias forças. Diante da glória de Jesus, de sua santidade, de sua autoridade, é impossível que eu me coloque como um tipo de colaborador. Então diga: olha, de fato a mensagem de Jesus é real, de fato Ele é o Filho de Deus, e eu preciso então me arrepender e mudar a minha vida, mudar as minhas práticas. Se eu fizer isso, eu me coloco como algum tipo de colaborador com Cristo, mas eu ainda sou um odre velho, um odre desgastado, frágil. Eu ainda sou um tecido usado, batido, corroendo. Haverá sempre em mim uma tendência ao furo, ao rasgo, ao estouro. Eu não sou capaz de carregar em mim as práticas necessárias, os ritos necessários para a minha própria purificação. Porque quanto mais eu buscar ser puro pelos meus próprios atos, mais pecado acharei em mim. Quanto mais eu me podar, eu me moldar, eu me proteger de certos hábitos, práticas, desvios, falhas de caráter, quanto mais eu me focar em vencer os meus próprios vícios, mais vícios encontrarei. Quanto mais eu mesmo quiser tratar os próprios pecados do meu coração, mais pecados eu encontrarei. Quanto mais eu tentar desenvolver em mim boas práticas, boas ações, boas atitudes, mais pensamentos equivocados eu encontrarei, mais desvios eu encontrarei, maior será a revelação do estado de putrefação do meu coração, pronto a estourar, pronto a derramar tudo aquilo que está sendo entregue a mim. É isso que Jesus está dizendo. Querer viver um cristianismo real e verdadeiro por práticas, força, consciência, habilidade humana, nada mais é do que a hipocrisia dos fariseus do primeiro século. O que Jesus Cristo está dizendo é que nada disso adianta, e Ele não está descartando o dia do Senhor. Ele diz que Ele é o dono do dia. Ele não está descartando o jejum, porque Ele diz que em um momento específico os seus discípulos jejuarão. Ele está dizendo que jejuar
por força própria não é suficiente. Guardar o dia do Senhor, deixar de comprar às vezes um saco de açúcar no supermercado, meramente para se manter livre de qualquer prática profana, entre aspas, no dia do Senhor, nada mais é do que religiosidade humana. Buscar alcançar com as nossas próprias forças aquilo que só Jesus pode fazer em nosso lugar. Jesus Cristo quer nos dar odres novos, e a nova religiosidade vem em um só continente, e este continente é o próprio Cristo. Tudo aquilo que está proibido no Antigo Testamento, através, na verdade, das interpretações humanas dos fariseus do primeiro século, não é negado e descartado por Cristo. O problema, na verdade, que Jesus está contestando é a fonte disso tudo. A verdadeira religiosidade não são as práticas que eu tenho em favor de Cristo. A verdadeira religião é uma só. Pode deixar, Ângela, pode deixar. Amorzinho, ainda não acabou. Então, Gabi, daqui a pouquinho, tá? Então, como eu estava dizendo, Cristo é a verdadeira religião. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto, através do relato de Marcos, é exatamente isso. Aqueles que jejuam para obter, não obterão. Aqueles que guardam o domingo para obter, não obterão. Aqueles que deixam de fazer o bem para obter, não obterão. Jesus está mostrando que tudo aquilo que necessita ser conquistado e alcançado, somente Jesus o pode. Somente Jesus é capaz de fazê-lo. Meus irmãos, é fato, nós precisamos de purificação, de perdão, de libertação. Nós precisamos ter a liberdade de adorar ao Senhor no seu dia e em todos os outros dias. Nós precisamos fazer o bem ao próximo, independente do dia. Mas se Jesus não fizer em nosso favor, nada do que possamos fazer será suficiente. Acreditar numa religiosidade humana, no potencial humano, nada mais é do que uma roupa velha, do que um odre velho, uma prática velha que não nos leva a qualquer lugar, a não ser a continuidade da nossa própria corrupção. O que Jesus afirma é que Ele é o nosso purificador, Ele é aquele que promove a transformação de nossas vidas. A pureza que necessitamos não é a nossa, a pureza que necessitamos é a de Cristo. As práticas e os ritos que necessitamos não são os nossos, as práticas e ritos que necessitamos são os de Cristo, e Ele sim cumpriu tudo aquilo que a lei determinou. A lei não foi feita para nós, porque se a lei fosse feita para nós, ela só nos serviria para a condenação. A lei foi feita para Cristo, porque Cristo pode cumpri-la, e o faz de forma completa, perfeita.
O testemunho do Senhor é perfeito, a lei do Senhor é perfeita, e é o Senhor Jesus quem diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, holocaustos não requeres de nós, porque Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é o verdadeiro holocausto em nosso favor, porque Cristo é a perfeição da lei, e a lei só se faz perfeita em Cristo Jesus. Mas ao invés de abolir todas essas práticas, Cristo as coloca em seu devido lugar. A primeira coisa que ele diz é que enquanto ele estiver longe, os seus discípulos jejuarão. E agora o jejum em Cristo Jesus não é o de autossuficiência, autorreligiosidade, autopurificação, mas se Cristo é o nosso purificador, se Cristo é o nosso sacrifício, se Cristo é suficiente em nosso favor, muitas vezes nós deixaremos de comer para estarmos mais com Cristo, para sermos mais moldados à forma de Cristo, para nos lembrarmos da perfeita obra de Cristo Jesus e para dependermos única e exclusivamente de Cristo. Se Cristo é a verdadeira religião, aí sim guardaremos o descanso, e guardaremos o descanso não no sábado, guardaremos o descanso no dia da ressurreição do Senhor Jesus, pois Ele é o nosso descanso, e não guardaremos um dia de forma proibitiva, guardaremos um dia de forma jubilosa. Nesse dia nos alimentaremos, nesse dia faremos coisas boas, atenderemos o necessitado, praticaremos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou com total liberdade, mas teremos nesse dia grande júbilo e alegria pelo descanso que temos em Cristo. Descansaremos louvando, descansaremos lendo, meditando, descansaremos orando e descansaremos de toda a obra de nossas mãos, nos consagrando mais uma vez àquele que nos dá o descanso, Jesus. Assim como todas as nossas boas obras serão mero resultado da grande obra de Cristo em nossos corações. Os fariseus não queriam tratar e buscavam ver Jesus curando para condenar, porque os seus corações eram duros, empedernidos. Mas nós temos o coração quebrantado pela obra de Cristo, o Senhor de nossas vidas. O Senhor Jesus já nos transformou, e agora nós, alcançados pela perfeita e suficiente compaixão de nosso Senhor e Salvador, podemos também derramar esta compaixão. As obras que fazemos, mesmo por melhores que elas sejam, elas não pertencem a nós, elas não são um vinho bom no nosso odre, elas não são um tipo de reparo à nossa própria vida. As obras que praticamos são de fato as obras de Cristo em nossas vidas. Elas não nos levam a sermos religiosos assim, nota 10, crentes plus, que não só creem, como fazem boas coisas. Não, essas obras são as obras dos crentes, as obras daqueles que, arrependidos, creem, as obras daqueles que, crendo, se arrependem, as obras daqueles que foram alcançados pela obra de Jesus e agora, confiados em Jesus, se tornam instrumentos de Jesus. Tais obras não nos podem
dar nada além, porque Cristo já nos deu tudo. Tais obras não nos podem fazer mais ou menos, porque Cristo é tudo em todos. Tais obras nada mais são do que o reflexo claro, nítido, daquilo que Cristo é e daquilo que Ele faz em nós. O jejum, o sábado e as boas obras, a purificação, a necessidade e a bondade, todas essas são obras de Cristo Jesus. E se nós quisermos praticá-las por nós mesmos, serão rotas, estragarão, porque serão obras aplicadas em nós, que somos imperfeitos, rotos, corruptos. Mas todas essas obras geradas por Cristo e feitas através de Cristo são de fato perfeitas, pois Ele é perfeito. É impressionante como esse texto de Marcos me confronta, porque quantas vezes eu, crente, servo do Senhor Jesus, olho para o meu coração, e pode ser que você já tenha passado pela mesma situação, e digo assim: estes hábitos aqui equivocados que eu tenho, se eu melhorar estes hábitos, aí sim, estes pequenos vícios contra os quais o meu coração luta diariamente, se eu derrotá-los, aí sim, essa situação da minha vida, os problemas que me cercam, se eu conseguir suplantá-los, finalmente, aí sim, a minha vida será perfeita, a minha religiosidade será concreta, a minha vida cristã será suficiente, aí sim. Então, jejuarei em prol destas obras, guardarei o dia do Senhor, meditarei na sua palavra, buscarei-o todos os dias, logo na madrugada, em oração, para tratar os problemas particulares da minha vida, a fim de me aperfeiçoar. Meus irmãos, isso nada mais é do que a hipocrisia farisaica nos dias de hoje. Nós devemos jejuar para estar mais perto de Jesus, para tirar de nossa mente, de nosso estômago, toda e qualquer coisa, e perceber mais e mais a sua graça. Quanto mais jejuarmos, mais imperfeitos seremos, porque nós reconheceremos ainda mais as nossas falhas e imperfeições. Mas se o vemos distante, quando jejuamos, o vemos mais perto, mais presente, nos alimentamos dele, guardamos o dia do Senhor, para termos um dia específico, durante toda a confusão da vida humana, aonde ouvimos mais da sua voz, aonde oramos mais, aonde cantamos mais, e imperfeitos como somos consolados e purificados por sua santa presença. A mesa do Senhor Jesus não nos faz mais santos, meus irmãos. O que é santo nesta mesa é a presença de Cristo, e nós temos a grande alegria de partilhar desta mesa santa do Cristo Santo. Aquilo que fazemos, as nossas boas obras, as nossas orações, não vão mudar o fato de que somos pecadores. Você pode orar 10 vezes mais do que eu, e você vai continuar
tão pecador quanto eu. Mas se você orar 10 vezes mais do que eu, a fim de conhecer mais a Jesus, de falar mais com Ele, de ter mais tempo de qualidade com Ele, eu te garanto, você terá uma paz e uma tranquilidade muito maior do que a minha. Você terá mais descanso, porque você o verá mais perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Isso que a palavra nos ensina não é para nos fazer melhores do que os outros, mas é porque no nosso jejum encontraremos Jesus, é porque no dia do Senhor encontraremos Jesus, é porque nos nossos atos de bondade e misericórdia nos encontraremos mais com Jesus, é porque nas nossas orações estaremos mais perto de Jesus. E a pureza que necessitamos, Ele a tem. O perdão que tanto desejamos, Ele a tem. O arrependimento que nos é essencial, Ele o tem. E a fé que nos falta, Ele tem. Ele é perfeito, e na sua perfeição devemos descansar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele possa de fato aplicar sua palavra em nossos corações, a fim de que nós desejamos cada vez mais religião, mais Jesus. E quanto mais tivermos de Cristo, maior será o nosso senso religioso, pois Cristo é a nossa religião. Cristo é o nosso caminho de religação, de reconexão com Deus. Cristo é o único suficientemente perfeito e completo para nos levar à presença de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Vamos mais uma vez buscar ao Senhor em oração e em silêncio nos preparar para partilhar da mesa do